Senhor, a gente te louva, Pai, porque a igreja é tua, a gente te louva porque tu é Deus presente, Deus com a gente aqui, Pai. E obrigado, Pai, por ser uma igreja tão diversificada, Pai. Obrigado porque a gente consegue poder vir e louvar com as crianças, a gente consegue louvar com os jovens, com os adultos, Pai. E obrigado porque tu é a unidade da igreja, Pai. Obrigado porque tu é a cabeça da igreja, Senhor. Pai, em tuas mãos estão, Pai, cada professor, Pai, cada voluntário do Ministério Infantil, Senhor. O Senhor já deu capacidade, sabedoria, Pai, que o Senhor agora possa fazer com que eles, através dos dons e talentos que tens, possam estar entregando agora, Pai, um culto para Ti, Pai, através dessas crianças também, Pai, que elas possam estar entendendo cada vez mais quem é o Senhor na vida delas, Senhor. E assim a gente clama também pela vida da Kathleen, Pai. O Senhor já tem trabalhado essa semana no coração dela, essa palavra não veio de agora, Pai. Espírito Santo, Tu já vem movendo no coração dela, Pai, e que esse mover, Senhor, possa vir alcançar os nossos corações, Senhor. Nos dê corações quebrantados agora, Pai, na Tua presença, Pai, nos dê corações humildes, Pai, em saber que somos pecadores e carecemos da graça de Jesus Cristo, Pai. Use, Pai, cada um aqui para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. As crianças podem ir. Oi, gente. A gente tem um costume no Kairos, no grupo de adolescentes. Então, eu falo assim, oi, gente. Aí vocês me respondem bem alto. Oi. Oi, gente. Ah, isso, agora sim, legal, legal. Eu não sei se você viu o tema de culto, mas eu vou falar hoje sobre uma caminhada de obediência. E eu vou perguntar aqui para todo mundo, quando você era adolescente, ou se você é adolescente hoje, você era obediente? Sim, Tadeu. O Tadeu era um cara obediente. Os pais, a Helena disse que não. Assim, eu tenho essa carinha bem bonitinha, mas na verdade, quando eu era adolescente, eu era uma menina rebelde. Vocês não me conheceram nessa época, mas eu era uma menina muito rebelde. Mas quando a gente está em papel de filho, né, Anselmo, a gente precisa obedecer aos nossos pais. Faz parte da caminhada, porque a gente depende deles e a gente precisa obedecer. Um exemplo bem prático. Tá de tarde, você vai sair e você vai ficar até de noite. E a tua mãe diz assim, leva um casaco, porque vai esfriar. Mas assim, tá um sol e tá muito quente. E você não leva. O que acontece? Esfria e passa frio. Assim, eu acho que existe uma coisa assim também de Deus entre as mães, porque quando as mães falam, vai esfriar, Deus automaticamente diz, não, então vai realmente esfriar, porque é incrível. Se elas falaram que vai esfriar, geralmente vai esfriar. Mas muitas vezes a gente é rebelde e a gente não leva o casaco. Com certeza se você está nessa fase, você passa por isso, senão você já passou. Mas, na nossa caminhada cristã, a gente não está na posição de pai, né? Mas a gente está na posição de filho. E filho que precisa obedecer. Porque Deus é soberano de todas as coisas, Ele nos criou, e a partir de Jesus Cristo, Ele nos adota como seus filhos. É isso que a Bíblia diz, e nós somos filhos de Deus. Então, o que cabe a gente como filho? Obedecer. Obedecer a esse pai. Assim como a gente, como filho aqui na terra, a gente precisa obedecer aos nossos pais, na vida espiritual, nós também precisamos obedecer ao nosso pai, o nosso Deus, que nos criou, que nos adota, a partir de Jesus Cristo, como seus filhos. Mas o que é obediência para você? Eu não sei você, mas eu sempre vi a palavra obediência como algo muito... você precisa obedecer, sabe aquele negócio de tem que,
né? Que geralmente a nossa caminhada de adolescente rebelde, a gente sempre enfatiza o tem que obedecer. Mas a palavra obediência na Bíblia, se a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo ela, línguas originais e afins, a palavra obediência vem de uma outra palavra que se chama submissão. Não sei se você já ouviu essa palavra, submissão. E o que é submissão? Submissão é uma inversão de valores. Então, é o seguinte, quando eu sou submissa a uma pessoa, eu vou inverter meus valores. Agora não são os meus valores que vão determinar a minha vida, mas os valores de alguma outra pessoa. E eu vou caminhar nisso. Quando a gente fala de submissão na vida espiritual, na vida com Deus, a gente está dizendo assim que agora não são os meus valores que vão pautar as minhas decisões, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou agir, mas são os valores de quem? De Deus, aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que Jesus Cristo faz e aquilo que também o Espírito Santo nos fala. É isso que vai discernir aquilo que a gente vai fazer como cristão, certo? E quando eu falo que nós precisamos ser obedientes, quer dizer que agora não é você que vai definir o que você vai fazer, mas é Jesus e a sua palavra. E eu te pergunto já agora, quem que tem definido aquilo que você faz, aquilo que você diz? É o que você acha ou o que a Bíblia nos diz? Eu quero ler um texto com vocês, então se vocês quiserem abrir comigo, vai passar aqui também. Lucas 6, 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando as águas das enchentes sobem e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois é bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não faço o que eu vos mando? Foi isso que Jesus disse. A gente vive numa época que não é uma época de escravatura. Mas na época de Jesus, era muito comum as pessoas, às vezes, terem escravos. E a palavra Senhor, ela significa ali, amo, dono, ou seja, eu sou dona de alguém, né? Ou o Senhor é o nosso dono. E é isso que significa a palavra Senhor. É realmente quando alguém tem um senhorio, a gente pertence a alguém. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu faço? A palavra Senhor significa também a decisão de que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele que é o dono da nossa vida. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E Jesus, ele conta essa parábola e ele vai dizer que quem obedece, ouve e obedece as palavras dele, constrói então uma casa com alicerce, né, com fundamento. E vem a enchente e essa casa fica. Ela permanece firme. Mas aqueles que constroem essa casa sem fundamento são aqueles que ouvem, mas não obedecem. E sobem as águas e a casa se vai.
Você tem ouvido e praticado a palavra de Deus realmente? Que tipo de casa você tem construído? Uma casa com alicerces ou sem alicerces? Jesus nos chama para a obediência, para obedecer. Mas eu quero dizer já também que obediência não é só aparência, não é somente seguir uma cartilha de regras, ou seja, agora eu vou obedecer ao Senhor, eu vou fazer isso e uma lista de coisas. Não é só isso. A obediência, ela precisa partir de um coração genuíno, quebrantado e arrependido aos pés do Pai. Eu quero ler um trecho de um salmo, Salmo 51. Esse salmo, bem conhecido, foi escrito por Davi, assim que ele cometeu adultério com Batseba. E se você já leu esse salmo, ele é um salmo que, nossa, muito profundo. Leia esse salmo em casa. Mas Davi, ele realmente está se colocando aos pés do Senhor, se derramando aos pés deles. Ele mostra o pecado dele, tem ali o arrependimento, e olha o que ele diz no final desse salmo. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um coração quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Você prestou atenção? Primeiro Davi diz assim: o Senhor não se agrada de sacrifícios, que o Senhor quer um coração quebrantado aos pés dele. É isso que o Senhor quer, um coração arrependido. E aí Davi fala assim: aí então o Senhor vai se agradar dos sacrifícios e das ofertas. Porque o primeiro passo de uma obediência ao Senhor, de uma caminhada onde não são os meus desejos, mas os desejos de Cristo, começa com o nosso coração arrependido aos pés de Jesus, com o nosso reconhecimento de que eu não sou capaz por mim mesma, eu preciso de um Deus soberano. Então, de nada adianta a gente estar aqui servindo em vários ministérios. A gente está fazendo muitas coisas aqui na igreja, ou a gente está fazendo coisas boas, se o nosso coração não está voltado para o Senhor. De nada adianta. Aí, tudo que a gente faz não é obediência, mas é religiosidade. Se não partir de nós um coração quebrantado e arrependido. Porque nós vemos o externo, das pessoas. Nós vemos as pessoas servindo, nós vemos aquilo que as pessoas fazem, nós vemos a galera aqui do louvor tocando muito massa, nós vemos as pessoas da recepção, clarosamente, com um sorriso no rosto, mas o que Deus vê é o coração. E tudo, uma caminhada de obediência, ela começa no meu e no teu coração. Ele é que sonda e conhece as nossas intenções. O processo de obediência, ele começa por dentro, e aí ele vai para fora. Às vezes a gente tenta fazer o inverso, A gente fica aqui fora e a gente faz fora e pensa que automaticamente vai por dentro, Mas não, o processo de obediência, ele começa por dentro e aí vai para fora. A obediência, ela vem pela fé. O livro de Hebreus tem um capítulo 11, que é o capítulo que a gente chama dos heróis da fé, Muito conhecido por todo mundo, E ali o autor cita vários, personagens da Bíblia,
e tudo que eles fizeram. E para Abraão, o autor vai dizer assim que, pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé. Nós fomos chamados à obediência pela fé. Essa deve ser a nossa forma de caminhar. Paulo, quando ele está escrevendo os Efésios, ele diz que antes de a gente conhecer a Cristo, a gente era filhos da desobediência. Quem aqui já aceitou a Cristo? Sim, um dia disse sim. Nossa, ninguém? Quase todo mundo. Que bom, né? Que bom, porque, enfim. Que bom que você um dia disse sim para Jesus. Talvez você tenha uma data exata, ou talvez, que nem eu, você tenha vivido um processo. E aos poucos, né, foi aceitando Jesus. Mas a partir do momento em que a gente disse um sim para Jesus e que a gente diz assim, agora a minha forma de caminhar, eu me declaro cristã. Ou eu coloco lá na minha bio do Instagram, cristã, né? A gente deveria dizer como Paulo, agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a gente deveria dizer todo dia isso, né? Todo dia que eu vivo com Cristo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir disso, como eu li no texto de Filipenses, a nossa atitude ela tem que ser a mesma que de Cristo Jesus. Uma caminhada que o texto de Filipenses diz que Jesus também foi obediente. Essa deve ser a nossa caminhada, uma caminhada de obediência ao Pai, de estar sempre buscando ser cheio do seu Espírito Santo e também fazendo a sua boa obra. E às vezes a gente vai ter que ser realmente intencional no ser obediente. Senhor, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer porque o Senhor me ordena fazer, porque a tua palavra me disse que eu preciso fazer. Senhor, o Senhor está me mandando para ir para esse caminho, eu queria ir para esse, mas eu vou por esse porque o Senhor está mandando. E a partir do momento em que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, eu vivo uma caminhada de obediência e de submissão ao Pai. E eu escolho ser obediente todos os dias. E uma caminhada de obediência ao Senhor é uma caminhada onde não há lugar para o nosso orgulho e para o nosso ego. Ou da nossa opinião, né? Porque a gente sempre acha que a gente é dono da verdade. Ou o que eu acho está certo. Mas, na verdade, a gente deveria olhar para aquilo que a Bíblia diz e para aquilo que a Bíblia diz que é certo. E essa deveria ser a nossa opinião. Não baseada em achismos do que eu acho que é certo, ou do que eu acho que é errado, ou daquilo que o outro me diz que é certo, ou daquilo que o outro me diz que é errado, mas daquilo que a Bíblia diz, daquilo que é a palavra do Senhor. Essa é a nossa diretriz, o nosso caminho, e o alvo é Cristo. Então, numa caminhada de obediência com Jesus, não tem lugar para o eu acho, mas para aquilo que Cristo diz. Então, a minha vida ela vai mudar, consequentemente, porque eu vou fazer não aquilo que é importante para mim, mas aquilo que é importante para o reino de Deus, para aquilo que é importante na vivência do corpo de Cristo, naquilo que Cristo diz. O Evangelho, ele não é algo confortável, ele é fardo, ele é um fardo leve. Isso sim, mas ele não é algo confortável. Ele quer que a gente levante a nossa bunda do sofá e se mexa, meu amigo. Porque o Evangelho, ele não é confortável. E uma caminhada de obediência, ela também não é. Porque Jesus, ele realmente, ele nos aceita do jeito que a gente é. Sujo, pecador, falho pra caramba. Mas ele também requer que a gente viva constantemente, todos os dias, um processo de transformação a partir de uma vida de arrependimento com Ele. Não é um fardo,
é leve. Porque Jesus nos disse que o fardo dele é leve. Por isso que a obediência ela começa no nosso coração. Porque quando a obediência é só externa, só baseada em fazer e não fazer, aí é um fardo. Porque vira religião. Mas quando a obediência ela começa no nosso coração, aí o fardo é leve. Porque a gente não caminha sozinho, mas junto com o Espírito Santo, que faz essa boa obra em nós. A gente cantou, né? Que a gente tem um amigo de Deus, né? Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, né? Porque esse processo de obediência é o próprio Deus que vai fazendo na gente quando a gente diz: Senhor, eis-me aqui, você realmente é o Senhor da minha vida, o meu dono, não sou eu mais que vivo, mas tu vive em mim, então usa-me. É aí que o processo de obediência começa. Queria ler uma frase do C.S. Lewis, todo mundo conhece, né? Bem famoso. Ele diz assim: ter fé em Cristo significa, é claro, tentar fazer de tudo que Ele diz. Não haveria sentido em dizer que você confia em uma pessoa se não aceita o seu conselho. Assim, se você realmente se entregou a Ele, você deve tentar obedecer, mas tentar de uma maneira nova e uma maneira menos preocupada. Não fazer essas coisas para ser salvo, mas porque Ele já começou a salvar você. Não esperar ir para o céu como recompensa das suas ações, mas inevitavelmente querer agir de uma determinada maneira, porque em primeiro lugar, o brilho do céu já está dentro de você. É por isso que a gente precisa entender mais que a caminhada de obediência, ela requer de nós sair da zona de conforto, de tentar obedecer tudo que Ele diz, como C.S. Lewis, mas de maneira diferente do que os nossos pais aqui na terra do tem que. Nossa, obedecer aquilo isso é um privilégio, sabe? Porque o amor que entrou em mim, ele me constrange tanto, e o Espírito Santo começa a trabalhar em mim que eu não consigo mais ficar indiferente às coisas. Mas Ele me tira da zona de conforto e diz: levanta a bunda do sofá, e vai e faz. Que tipo de caminhada você está fazendo com Jesus? É realmente uma caminhada de obediência, de submissão a Ele? É uma caminhada onde você diz: Senhor, Tu realmente é o Senhor e o dono da minha vida? Ou é uma caminhada onde ainda está baseada no eu acho? Tenho mais um texto para ler. 1 Pedro 1, 13 a 14. Ele diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não se volte ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Sejam filhos obedientes. Você consegue dizer que você é um filho obediente? Difícil, né? É difícil porque a gente pisa na bola. A gente erra todos os dias, praticamente. Todos os dias. Por isso que a caminhada de obediência, a caminhada de fazer a boa obra de Cristo, ela começa no nosso coração. E ela é uma caminhada que começa e ela não tem fim para terminar, não. Você não vai chegar em algum dia que você vai dizer: ok, agora eu estou realmente totalmente obediente ao Senhor e eu faço tudo o que Ele diz. Não.
Por isso que a caminhada de obediência começa no teu e no meu coração. E eu quero chamar nossa atenção para mais uma coisa, que obedecer é fazer apenas o que deveria ser feito. Nós não somos melhores por isso. A gente obedece porque o Pai mandou. E é isso. Meu desejo para nós é que todos os dias a gente possa voltar ao Senhor em arrependimento genuíno, em quebrantamento dos nossos corações todos os dias e dizer: Senhor, Senhor, você é o meu dono e eu quero fazer aquilo que a tua palavra me diz, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de ti. Abaixa a tua cabeça, a gente quer orar. Pai querido, eu clamo por aquilo que a tua palavra diz, que nós precisamos ser obedientes. Por isso, Pai, nos ensina a todos os dias a viver uma caminhada de obediência a ti, onde não vai ser, Deus, aquilo que eu quero que eu vou fazer, mas aquilo que a tua palavra me diz que eu preciso fazer, Pai. Por isso, quebranta, Deus, os nossos corações de forma genuína, para que a tua palavra, Deus, para que o teu senhorio permaneça na nossa vida, para que não seja o eu, mas que seja tu, Senhor, que viva em nós. Que o teu Espírito Santo trabalhe nessa boa obra em nossa vida, para que também nós todos os dias possamos viver um processo de transformação contigo, Jesus. Não nos deixa ser igual, mas nos transforma, Deus, e que a nossa atitude possa ser a mesma que a tua, Pai. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém.